o doutor Ramon com a palavra para o caso regimental. Excelentíssima, excelentíssima senhora presidente, bom dia, obrigado pela gentileza. Nobres embargadores, cumprimentando-os na pessoa do desembargador relator, nobres colegas advogados, ilustres representantes do Ministério Público, dos servidores, demais presentes, prometo ser breve, excelência, tanto quanto que me autorize as teses apresentadas. Excelência, o que se pretende neste agravo instrumento não é apenas a dispensa do pagamento de laudêmio, e aqui eu gostaria de chamar a atenção nesse ponto, com todo respeito a esta corte. O que se pretende na prática é algo muito mais grave. Busca-se, excelências, retirar liminarmente da Arquidiocese de Vitória da Conquista um direito real histórico, secular, reconhecido administrativamente pela própria Corregedoria Geral de Justiça desse egrégio tribunal. E isso sumariamente, com toda a vênia, sem instrução probatória. A decisão pretendida pelo agravante, excelência, produz efeitos extremamente perigosos. Porque, uma vez autorizado o registro imobiliário, excelências, sem a observância da enfiteuse e sem o recolhimento do laudêmio, haverá imediata circulação imobiliária do bem. E aqui, excelência, eu peço vênia apenas para falar rapidamente sobre o Instituto da Enfiteuse. Por que o laudêmio? Porque há a enfiteuse, que é um direito real imobiliário. Se eu digo não se paga o laudêmio, eu digo não existe enfiteuse. Então eu estou retirando da arquidiocese a propriedade dela, que é senhorio direto, de maneira liminar, sem instrução probatória. E aqui, então, é a verdadeira gravidade do agravo de instrumento. E aí, excelência, autorizando o registro, o imóvel entrará em circulação. E aí ele poderá ser transferido a terceiros de boa-fé. Poderá, como nesse caso, ser integralizado. Poderá ser vendido, doado, cindido, originar diversas matrículas. E aí, caros desembargadores, o prejuízo da arquidiocese será irreversível. E aqui existe um ponto fundamental, excelências. A parte agravante, com toda a vênia, tenta reduzir toda a controvérsia na ausência de averbação da enfiteuse nas matrículas derivadas. Aqui eu peço um pequeno momento de atenção sobre o posicionamento da Corregedoria desse egrégio Tribunal de Justiça. Eu peço vênia para citar o número do processo administrativo, número 80.11.027, dígito 11/2022, em que no final do ano passado, a Corregedoria, in loco, conferiu e viu toda a documentação e reconheceu que estamos diante de um erro formal e registral. Por quê, excelências? Porque o cartório deixou de colocar nas matrículas derivadas o registro da enfiteuse. E aí a própria Corregedoria, então, reconheceu que houve falha cartorária na transposição das informações registrais históricas para as matrículas derivadas. Ou seja, excelências, não foi o direito que deixou de existir. Foi o cartório, com toda a vênia, que deixou de transportar corretamente o gravame histórico. Mais de um século de enfiteuse. Destaca-se, excelências, que erro cartorário não cria e nem extingue a propriedade. E aí, nobres desembargadores, a própria Corregedoria Geral de Justiça desse egrégio tribunal determinou providências para a correção desses registros. Mas são milhares de matrículas, excelências, na comarca de Vitória da Conquista. E a matrícula deste agravo de instrumento ainda não foi premiada com a correção do cartório. Portanto, excelências, o argumento central do agravante não é novo. Ele já foi enfrentado em outros casos e mais, foi rejeitado, conforme o entendimento da própria Corregedoria desse egrégio tribunal. Nobres embargadores, a decisão de primeiro grau foi prudente. A magistrada de origem apenas reconheceu que, diante da complexidade registral e histórica da matéria, não há segurança jurídica suficiente para a concessão de tutela antecipada. Destaco aqui também, excelências, a sentença declaratória histórica, registrada em cartório, datada de 18 de maio de 1948, registrado sobre o número 858 no livro 4B, que reconheceu a enfiteuse nas áreas que a arquidiocese recebeu como doação. Excelências, data máxima vênia, aqui nesse presente agravo. Estamos diante de um verdadeiro periculum in mora inverso.
Ou seja, se o laudêmio for pago e, afinal, a ação proposta no primeiro grau for julgada procedente, a devolução do valor pago é plenamente possível, visto que o patrimônio financeiro é reversível. Agora, excelências, se o imóvel circular livremente no mercado, se houver novas transmissões, novos registros, novos terceiros de boa-fé, o prejuízo da arquidiocese com toda certeza será irreversível, a perda da propriedade. Por meio liminar, excelências. Dos desembargadores, a prudência, nesse caso, protege muito mais o sistema registral, protege terceiros e protege a própria estabilidade das relações imobiliárias. Nobres desembargadores, destaco que não está se pedindo aqui o julgamento definitivo favorável à arquidiocese neste momento. O que se pede é apenas cautela. Porque a irreversibilidade concreta, excelências, está do lado da arquidiocese. E é ser disso que a tutela provisória exige reversibilidade. Por isso, excelências, a manutenção da respeitável decisão de primeiro grau é a medida mais prudente, mais segura e mais compatível com a natureza excepcional da tutela de urgência. Diante disso, excelência, a arquidiocese requer seja negado provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Agradeço a vossas excelências pela oportunidade e que Deus abençoe essa egrégia corte. Pois não, retorna a palavra ao doutor relator. Excelente. Pela emenda, presidente. Direito civil, agravo de instrumento, direitos reais, é de Deus. Desembargador Paulo, licença. Parece que desembargador Raimundo Braga vai pedir vista. Seria melhor, então, Vossa Excelência nem leu a emenda toda, né? Vossa Excelência já leu o final, ou Vossa Excelência quer ler a emenda? Pode ler, então. Vossa Excelência que sabe. Não, presidente, se existe pedido de vista, eu me reservo, a posterior à vista, entendeu? Proceder à leitura da emenda ou do voto, se for necessário. Fica ao critério de Vossa Excelência. Agradeço, excelência. Após a leitura, a sustentação oral realizada pelo Dr. Ramon Leves de Oliveira, pela parte agravada, Dr. Bruno Meira Monteiro não se manifestou, mas pode se manifestar depois, né, Dr. Bruno? Depois da vista. O processo de vista pediu na próxima sessão que ele entrar em pauta. Pediu vista dos autos do desembargador Raimundo Braga. Desembargador Jorge Barreto aguarda a vista? Aguarda. Então fica adiado, suspenso o julgamento para a próxima sessão possível. 73. Obrigada aos nobres advogados. Obrigado, excelência. Agora,